Olá, estamos iniciando mais um ponto de encontro aqui pelo seu portal RCA e vamos falar da particularidade de um assunto muito importante, muito interessante e que, na verdade, vai se transformar numa roda de tópicos polêmicos, já que no dia 5 de setembro de 1969, o então prefeito Rubens Cruz, ele assinou um decreto determinando que o ginásio de esportes que Araraquara teria, alguns dias depois deste 5 de setembro de 69, esse ginásio de esportes teria o nome de Castelo Branco. Muita gente, naquela época, imaginava que a homenagem seria diretamente oferecida ao então presidente Castelo Branco, que exerceu a sua função política na parte executiva durante o período da nossa Revolução. Foi a época da ditadura que ele exerceu esse poder. Mas acontece o seguinte, ele nunca veio para a inauguração do ginásio que levava ou levaria então o seu nome. E 56 anos depois, a proposta apresentada pela vereadora Fabi Virgílio, do PT aqui em Araraquara, é para que exista uma outra denominação e seja reconhecido o mérito de um atleta do basquetebol brasileiro, uma das maiores estrelas ainda quando o basquete tinha a denominação de sextobol. Tanto tempo passou-se para que agora não apenas a imagem do Rosa Branca seja reconhecida pelos esportistas, mas principalmente pela população que veio depois, entendendo que ele foi, sem dúvida, um dos grandes atletas do basquete brasileiro. E eu decidi conversar com a Fabi Virgílio, ela que é a responsável pela apresentação desse projeto, que ainda permanece na Comissão de Justiça para que 3 vereadores integrantes desta comissão eles possam opinar sobre a legalidade dessa troca. Fabi, uma alegria muito grande recebê-la aqui nesta oportunidade, em nosso portal RCA, participando do Ponto de Encontro. Alegria minha, Ivan, um prazer estar aqui com você, que conheço há muito tempo. Um prazer estar aqui para discutir esse tema tão delicado, mas, ao mesmo tempo, um tema tão importante e relevante para a memória da cidade. A cidade de Araraquara é uma cidade que tem que fazer um movimento, dia após dia, de trazer à memória as pessoas que fizeram parte, que construíram, tijolinho por tijolinho, o que nós somos hoje, né? Se, por exemplo, a minha geração hoje tem essa possibilidade, quem nos antecede? Então, quando eu descubro Rosa Branca, através de acesso, para quem me conhece sabe o quanto eu sou uma apaixonada pelo arquivo histórico, então toda a oportunidade que eu tenho de tempo vago, que é bem escasso, mas toda a possibilidade que eu tenho de ir até o arquivo histórico e pesquisar sobre a história de Araraquara, eu vou e indico todo mundo para ir lá e saber um pouquinho mais sobre todas essas pessoas que transitam na nossa vida e que às vezes a gente esquece. E o Rosa Branca foi esse exemplo. Eu desconhecia quem era Rosa Branca, nunca tinha ouvido falar, a minha infância e juventude inteira, ninguém me falou de Rosa Branca, e aí eu acho um artigo, ainda bem que essas revistas permanecem intactas no arquivo histórico, que são as revistas do Imparcial, geralmente de aniversário da cidade, onde traz inúmeros relatos sobre tudo. Se eu não me engano, essa revista ela é datada de 59 ou de 60, e tem um artigo que, só se me permite aqui para eu pegar o título, que é À vista de um futuro perigoso, saltou Rosa Branca para o estrelato do basquetebol internacional.
Quando a gente olha um título desse, A Vida de um Futuro Perigoso, um jovem negro, periférico, araraquarense, da década de 40, 50, porque o Carmo de Souza, né, conhecido por Rosa Branca, ele nasce em 1940. Então, a gente supõe que, mais ou menos no final de 49, 50, é quando as pessoas já o estereotipam. E um preconceito imenso da sociedade araraquarense com relação a essa pessoa, que depois vai para o estrelato do basquetebol internacional, trazendo medalhas olímpicas e levando o nome da cidade de Araraquara para todos os lugares onde persistiu. E aí, Ivan, meu coração é dominado por Rosa Branca e eu fiquei pensando em como a gente poderia fazer essa homenagem. E por ser um atleta do basquetebol, nada mais justo e digno que, ao invés do nome na quadra, porque o Barbieri ele deu o nome da quadra de Rosa Branca quando do falecimento dele, mas de ressignificar o gigantão, o nosso gigantão, como Rosa Branca. É uma homenagem mais do que justa e é por esse motivo que eu apresento a iniciativa de lei. Fabi, esse decreto de número 3.251, de 5 de setembro de 1969, ele é bastante explícito ao dizer que, artigo 1º, fica denominado Ginásio Municipal de Esportes Castelo Branco de Araraquara e ginásio de esportes que está sendo construído nesta cidade pela Prefeitura Municipal, no bairro do Jardim Primavera, entre o estádio da Ferroviária e a estação de tratamento de água. Muito bem. É um decreto em que ele não apresenta tantas informações sobre aquele que verdadeiramente seria ou poderia ter sido homenageado, que fatalmente seria o presidente da República numa época de ditadura. Sim. Então, a pergunta que se faz neste momento é a seguinte: ao dizer que você também é uma pessoa extremamente interessada na pesquisa que se faz, afinal de contas, o prefeito Rubens Cruz, ele buscou homenagear quem? Olha, pelo que nós temos da tradição oral e de alguns artigos, fala que ele fez uma homenagem, né, até trouxe aqui ao sobrenome da família dele, né, da esposa, do sogro, que é Castelo Branco. E também existe alguns relatos que falam que o prefeito, ao ser questionado se ele estava homenageando o ditador Castelo Branco, ele também não desmente, mas ele também não afirma. E, ao mesmo tempo, ele fala, não, a homenagem de Castelo Branco, ela passa exclusivamente pelo núcleo familiar. Só que, ao mesmo tempo, quando ele coloca o nome Castelo Branco, sem ser um nome próprio, por exemplo, se um dia eu for homenagear, dar o nome de alguém, eu vou dar, suponhamos, Fabiana Cristina Virgílio, é o meu nome próprio. Tem nome, tem pessoa, né? Então a gente está falando de alguém. Tem começo, meio e fim. É uma pessoa. Quando eu pego um sobrenome do meio, né, a gente pega lá o meinho desse sobrenome, não é ninguém específico. Interpretação do dia. Então a interpretação ela pode resultar nisso, principalmente no movimento que a Araraquara vivenciava. Porque de algumas pesquisas que eu obtive, o golpe militar ele é dado no dia 1º de abril, oficialmente, de 1964. No dia 10 de abril, Ivan, a Câmara de Araraquara envia um ofício ao DOI-CODE solicitando que o DOI-CODE investigassem os vereadores que estavam com os seus mandatos e os suplentes. E aí, no dia 31, o DOI-CODE, o DOPS também, né? O DOPS DOI-CODE, os dois, né? Eles encaminham um ofício para a Câmara dizendo: em Araraquara não tem corruptos nem comunistas. Aí ele fala, respondendo ao ofício enviado para esse departamento do dia tal, investigamos
estudamos e averiguamos que não existe nenhum comunista e nenhum corrupto em 64 aqui. E eu fico pensando, tudo isso em 30 dias de um golpe militar dado. Isso mostra um gesto de como a Câmara, naquela época, se posicionava politicamente. Porque a gente está falando de um ofício enviado ao departamento, que era o Departamento de Opressão e de Censura, e também de tortura das pessoas depois da instalação do AI-5, a gente percebe que o que levou uma Câmara, em 10 dias, fazer esse gesto para algo tão virulento que a gente enfrentou por quase 30 anos. E aí depois, Ivan, eu não tenho agora a memória correta se foi em 65, ou se foi em 66, ou se foi propriamente 64, não me lembro, mas a Câmara de Araraquara também dá o título de cidadão araraquarense para o Castelo Branco. Não tem registro de se ele veio receber ou não, mas deu a honraria maior que nós temos na cidade para o primeiro grande ditador que nós tivemos, que foi a partir dele que outros atos institucionais foram criados. Ele instala o primeiro, que é de, inclusive, retirar, suprimir alguns direitos, principalmente direitos políticos, nesse primeiro momento da ditadura militar. Então, assim, nós não sabemos efetivamente qual era a intenção do Rubens Cruz quando homenageia. Se era de fato, se ele usou a família como um... Porque, assim, se ele quisesse homenagear o sogro, ele ia dar o nome do sogro. Concorda? Se eu vou homenagear, eu vou dar o nome de alguém. Quando a gente cria, e às vezes até me dá a impressão de ser meio que uma história de contos de fada, um castelo branco. Porque o prédio do Gigantão é um dos prédios modernistas mais incríveis que nós temos em Araraquara. Ele tem uma relevância para a arquitetura que é fabulosa. Fabulosa. A construção do Gigantão, e ele lembra mesmo toda essa oponência, né? E esse significativo tão grandioso para a cidade. Só que quando a gente percebe, a gente não está, de fato, homenageando ninguém, porque eu não coloquei nenhum nome próprio ali. Então, quando eu olho para a história do Rosa Branca, e aí eu preciso fazer a leitura de um outro trecho desse artigo, que ele diz assim, e aí é o outro tom de preconceito do qual o Rosa Branca vivenciava na cidade de Araraquara. Isso aqui foi escrito na revista Imparcial. Quase todos os moradores dessa cidade conheceram um menino que, não fugindo à regra, tinha o apelido de Saci, e o seu serviço ou passatempo favorito era perambular pelas vias públicas de Araraquara. Os anos correm rapidamente e aquele menino tornara-se um rapaz e continuava um desocupado. Imagina um menino de 10, 11 anos, Ivan, negro, de uma sociedade que estava vivendo 60 anos após a abolição da escravatura, na nossa cidade, ser tratado como saci. E isso reflete diretamente o preconceito e a sociedade racista do qual nós estamos alicerçados, né? E o quanto é importante que a gente desconstrua isso. Então, indiferente de quem foi homenageado no Gigantão, se tinha ou não duas histórias, é muito mais que justo que a gente enalteça e honre a memória de Rosa Branca, Carmo de Souza, e pela minha história, o primeiro grande jogador, atleta de Araraquara, negro, na nossa cidade, numa cidade que tem pouquíssimos prédios que homenageiam pessoas negras. A gente conseguir fazer isso, para mim, é um passo para a justiça social e a reparação histórica que a gente precisa fazer no Brasil e precisa fazer na nossa cidade. Eu ainda não tenho gestão sobre o país, mas pela nossa cidade, eu acho que são gestos que, inclusive, se mobilizam e atuam e se movimentam na luta antirracista. Eu, como uma vereadora e uma pessoa branca, eu preciso também estar aliado nessas lutas que são tão importantes para que a gente tenha memória, mas que a gente também consiga fazer a reparação quando necessário.
Muito bem. O seu posicionamento ele é bastante claro, as explicações que você nos dá realmente são lúcidas e traz, evidentemente, um ar assim de que poderá encontrar alguma resistência. Perfeitamente normal quando se fala em democracia e também de portas abertas para a liberdade. Você acredita que esse seu projeto ele vai passar pela Comissão de Justiça, em se tendo duas pessoas que não se alinham às questões ideológicas que você tem, ou então que o seu grupo tem, serão 2 votos contra 1 praticamente. Como é que você avalia essa sensação de perda de uma grande homenagem, que no caso seria ao Rosa Branca? Bom, a Comissão de Justiça, Ivan, ela não avalia mérito. Então, eu tenho uma forma de, por ser advogada, eu sou muito policial, eu me policio muito sobre protocolar um projeto. A gente tem a diretoria legislativa que nos dá um suporte. A minha assessora, Carol, ela também é formada em Direito, e eu sou advogada, porque eu ainda mantenho ativamente a minha carteira da ordem. Então, a gente tem muito esse zelo, Ivan. A gente gosta muito de fazer com que o projeto seja um projeto que ele nasça de maneira constitucional. E a Comissão de Justiça não deve avaliar mérito. A Comissão de Justiça avalia a legalidade do projeto, e o projeto é totalmente legal. Segundo as informações que eu obtive na noite de segunda-feira, a Comissão de Justiça ainda não havia liberado o parecer, mas ela não tem por que não liberar o parecer, porque não há nenhum tipo de vício de iniciativa ali. Então, provavelmente, eles vão liberar até o final dessa semana o projeto para que ele seja submetido ao plenário. E aí, sim, o plenário faz a avaliação de mérito. E aí é com base na votação dos vereadores que a gente fará ou não a substituição de Castelo Branco para Rosa Branca. E aí eu vou precisar criar um processo de convencimento aos vereadores para que eles entendam quem era o Rosa Branca. E eu tenho certeza, Ivan, que quem, de fato, ama Araraquara e que se movimenta pela memória e pela história de Araraquara vai vir junto comigo nesse projeto e vai votar favorável para que a gente possa fazer aí essa justiça de reparação. Mas você não acredita, Fabi, que há outros espaços que poderiam ser colocados o nome de Rosa Branca, impossibilitando que você venha a sentir um atrito, inclusive com a própria família de Rubens Cruz, que foi um grande prefeito em Araraquara? Então, aí assim, eu acho que quando a gente coloca um projeto, né, quando a gente coloca um projeto na rua, a gente coloca ele para ser discutido com a sociedade, e é importante dizer que esse pensamento não foi um pensamento meu exclusivo, inclusive a gente começa a discutir ele na legislatura passada junto com o Garrido, que tinha também muito esse intuito de valorização dos atletas locais, que foram, por muitas vezes, excluídos da discussão, escanteados, e não teve o seu enaltecimento devido. E quando a gente observa, por exemplo, eu não entendo que eu estou ofendendo a família do Rubens Cruz. Porque apesar de ter sido uma homenagem do Rubens Cruz, conforme dito, ao Castelo Branco, o Castelo Branco, da forma como o Rubens propõe, não existe. Não existe. Porque é o que eu falei, não é o nome de alguém. Não é como que ele chamava aqui, o sogro? Não é, por exemplo, a Maria Tereza Castelo Branco Cruz. É Castelo Branco. Então, eu não estou homenageando ninguém. Eu estou, de maneira tácita, pegando 2 sobrenomes, que pode ser de todo mundo, ao mesmo tempo pode ser de ninguém, e eu estou fazendo com que isso seja perpetuado e que nos dê, inclusive, a dúvida no futuro de quem, de fato, queria ser homenageado. Por isso que, quando a gente homenageia alguém e dá o nome
dessa pessoa a um prédio público, a gente coloca o nome completo, nome, sobrenome. A gente homenageia com uma biografia. A gente não cria uma homenagem a um Castelo Branco, que para mim pode soar muito provavelmente como um conto de fadas, inclusive. Né? Aquela coisa imaginária de um conto de fadas. Pelo que a história conta, e eu sou desse período, o motorista do Rubens Cruz era o próprio sogro Castelo Branco, cujo sobrenome era Castelo Branco, pai da esposa do Rubens Cruz. Uhum. Mas a causa disso tudo, ela é muito... E a causa e a discussão disso são bem amplas. Mesmo porque há quem diga que o Rubens Cruz não apenas homenageou o sogro dele, mas deixava transparecer claramente que a intenção seria outra. Uhum. Agora, eu não sei como é que vai ser a reação, principalmente da família, sentido, estão tirando o nome do nosso pai, estão tirando o nome do nosso tio, estão tirando o nome do nosso avô, lá do Gigantão. E esse tipo de reação, ele é uma questão muito natural que Sim. vai realmente acontecer. Sim. Mas você não sente assim também que vai carregar pela vida fora o peso de ter tirado o nome do sogro do Rubens Cruz do Gigantão? Então, mas aí... Se não existe Castelo Branco presidente? Então, é aí que está o X da questão quando a gente fala do Gigantão. Até rimou agora, hein? É aí que está o X da questão quando a gente fala do Gigantão. O sogro dele chamava só Castelo Branco? Não. Ou ele tinha um primeiro nome? Então, por exemplo, todos os projetos que chegam na Câmara, quando é de homenagem a alguém, eles chegam o nome, certidão de óbito e uma biografia. Porque a gente não pode, inclusive, homenagear alguém que esteja vivo. A gente só pode dar um nome de algum prédio quando essa pessoa falece. Tá, mas nós tínhamos que ter uma justificativa. Exato. E cadê a justificativa? Exato. Eu não achei uma justificativa até hoje. Eu sou muito de ficar pesquisando, né? Qual é a justificativa, não sei. Então, assim, estou esperando a vinda de mais um documento do arquivo da Câmara, para ver se tem alguma outra justificativa, e fala, sim, eu estou dando nome pelo meu sogro, que chama tal, 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 tal. Aqui, para mim, é muito vago. Né? Da forma como a gente homenageia, não homenageando, porque se a gente parar para pensar isso, eu homenageio, mas eu não homenageio. Eu vou, mas não vou. E aí a gente fica e dá essa discricionariedade. Por exemplo, não é incomum que muitas pessoas entendam, porque são recursos que vieram do governo federal à época, que estava sob um regime de ditadura, achem claramente e questionem essa homenagem com só usando o sobrenome. E aí falam, não, é uma homenagem clara e evidente ao Castelo Branco ditador. E aí outros falam, não, isso é um equívoco, isso é da família. Mas se é da família, tem que ter um nome completo. Então, eu não sei qual que foi a ideia do Rubens Cruz à época. Mas eu acho que, assim, eu acho muito difícil, porque se você observar o decreto, assim, a gente tem aqui, por exemplo, viaduto, que nesse decreto ele homenageia várias pessoas. Então, a gente tem o ginásio Castelo Branco, a gente tem a estação rodoviária, que chama Leonardo Cruz, e a gente tem o viaduto Rafael Barbieri, são nomes próprios. Então, toda a homenagem, elas são baseadas no nome completo da pessoa. Entendi. Então, eu acho que assim, não sei, mas ele criou uma estratégia, eu acho que inteligente à época, né? Porque foi uma estratégia tipo, eu falo, mas não falo, eu deixo nesse imaginário, mas que, ao mesmo tempo, você homenageia, mas não homenageia. Sabe? Olha, então, nada mais justo que a gente possa homenagear o primeiro atleta de destaque de Araraquara para o mundo, que é o Rosa Branca, no Castelo Branco. Fabi, mas por uma questão ideológica, o que a gente tem observado é que nesses últimos anos, tá certo? Vamos ver aí nas últimas 2 décadas,
tem desaparecido muito nome de pessoas ligadas ao nosso passado, a questão ideológica, mesmo porque eles conviveram num período de ditadura militar. Vamos citar o próprio Rubens Cruz. Ele tinha o nome dele no Palmeirinha, no campo do Palmeirinha da Vila Xavier. Houve um problema lá, não pagaram os tributos que a prefeitura teria que recolher, a prefeitura acabou assumindo as dívidas, a prefeitura poderia ter transferido o nome do Rubens Cruz para um outro espaço. Isso não foi feito. O campo, Ivan? O campo. Eu não sabia. O campo era estádio Rubens Cruz, tá certo? Mas não levaram o nome do Rubens Cruz para outras praças esportivas e, depois disso, inauguraram um amontoado de praças esportivas, esquecendo da homenagem que teria que ser feita ao Rubens Cruz. Olha. Uma outra coisa é o estádio Flávio Ferraz de Carvalho, homem extremamente ligado à direita. Também acabou-se o campo do Estrela, que tinha o nome do Flávio Ferraz de Carvalho, também não levaram o nome do Flávio para outra praça esportiva e, ao longo do tempo, inauguraram uma série de campos, uma série de praças esportivas. Tenente Siqueira Campos, que era o estádio do Municipal de Araraquara. Negociaram com o Clube Araraquarense o estádio municipal. Onde que está o nome do tenente? Também sumiu, desapareceu do mapa. Então, o que se observa é que nós estamos sepultando as pessoas depois de morta 2 vezes. Eu acho que nós tínhamos que reparar isso daí, pelo menos dar um valor a essas pessoas, como você está fazendo com a questão do Rosa Branca. Ele tem méritos? Tem méritos. Mas não sei se tirar o nome do Castelo Branco, ainda que seja vago, tudo isso daí, aparece uma fantasia, tá? Mas devia ser colocado em algum lugar, evidentemente. Você bem lembrou o nome do Rosa Branca, merece todo esse tipo de homenagem, mas a gente está ficando meio perdido na história, né? Morreu, está morto, então... Por isso que eu adoro o arquivo, Ivan. Por isso que eu adoro o arquivo. Toda vez que eu vou lá, por exemplo, eu descobri recentemente, aí já até posso aproveitar aqui, lógico, se alguém conhecer ou tiver contato da família de uma mulher chamada Maria Angelina Vita. Você já ouviu falar dela? Não, sinceramente não. Vita, que me lembre assim, vem a minha memória, seria o Vita, que era delegado do trânsito. Eu não conheço. Carlos Alberto Vita. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo mesmo, porque eu acho que a gente tem que aproveitar isso e tentar conhecer e saber quem são essas pessoas, a família dessa mulher. Mas a Maria Angelina Vita, ela foi uma cantora, na década de 50, a gravar com a Odeon, aqui de Araraquara. Quem é essa mulher? Que nem os artistas e os músicos de Araraquara conhecem. E aí, graças ao Murilo Romano, eu consegui. Ele achou num site de gravadora 2 músicas delas para eu saber. Músicas maravilhosas. Uma cantora de rádio. E que grava com a Odeon na década de 50. Que mulher é essa que a gente não conhece como memória de Araraquara? Então, eu estou tentando pesquisar sobre a vida dela. Achei 2 artigos. O Murilo me ajudou a achar 2 músicas dela. Mas, assim, se tiver família, se alguém estiver me assistindo, por favor, faça contato comigo, porque eu queria muito conversar com a família para entender o que levou ela a voltar, ela não sequenciar. Porque se ela teve gravação com a Odeon... Você sabe que gravar com a Odeon era um desbunde, era o ápice. Era o ápice de uma vida artística. E a gente não sabe quem é ela. Então, assim, eu vou descobrir quem é essa mulher. Eu vou. E eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. Né? O movimento que a gente tem que fazer é o do justo. Né? Do que é justo mesmo. E, por exemplo, do estádio do Palmeirinhas eu desconhecia. Eu não frequentava.
Então, eu desconhecia que ele levava o nome do Rubens Cruz, e eu acho que isso tem que ser uma missão que a gente tem. Ué, o que aconteceu? Não vai levar o nome? Não, então que seja justo da gente colocar o nome do prefeito em algum outro complexo de esporte, alguma coisa. Tira daqui, mas coloca. Exato, porque foi vendido o estádio do Palmeirinhas, né? Então, assim, se ele foi vendido, então a gente tem que manter a homenagem em algum outro lugar. É o caso do Flávio Ferraz de Carvalho. Foi realmente um grande político que nós tivemos aqui, e temos a impressão que a própria família fica ressentida. Puxa vida, o Flávio fez tanto por Araraquara e, de repente, até o nome do estádio desapareceu. Mas, de qualquer maneira, voltando a este assunto, você que pesquisou a vida do Rosa Branca, do Carmo, né? O que você sente com relação à família do Rosa Branca, que nasceu em 1940, ela está preparada para receber uma homenagem deste naipe? Olha, eu não conheço a família do Rosa Branca. Não conheço. Inclusive, adoraria conhecer a família dele, mas eu espero que estejam. Eu espero que a gente consiga, de fato, fazer essa homenagem para ele no maior prédio que nós temos, esportivo. E eu acho que vai ser muito bonito para a cidade. Poder ressignificar, né? É muito simbólico quando a gente tira um nome que não é um nome, porque não é de uma pessoa, de fato, e coloca o nome de uma pessoa, que foi o grande jogador de basquete que nós tivemos no século passado. Então, assim, é de uma magnitude ímpar e que a gente precisa enaltecer mesmo esse legado. Me fale, eu até lembrei agora de um projeto que foi apresentado por você e pelo, acho que, o Bianco, sobre a retirada de alguns nomes, desde que comprovadamente esses nomes tiveram no passado alguma ligação grave com o extermínio de pessoas. Com a ditadura militar, ou desaparecimento, né, de pessoas no regime militar. Esse é um projeto meu exclusivo. É um projeto que impede que pessoas ligadas ao golpe militar de 64, a ditadura militar, o período da ditadura militar, principalmente aqueles que foram grandes violadores de direitos humanos, porque toda vez que eu penso na ditadura e eu penso na tortura, que a gente precisa falar que foi o que aconteceu, né? A gente ganhou um Oscar para falar sobre esse período agora, recentemente, então isso é muito importante, porque o cinema mantém viva a memória das pessoas, porque a gente esquece. As pessoas esquecem. Esquecem da história, esquecem do que nos trouxe até aqui, esquecem do que foi o período da Constituinte, esquece o que nos fez chegar até aqui. Porque, tipo, para mim, Ivan, a gente pode sim e devemos, porque a democracia pede isso, que sejamos polos distintos na vida política. Uns mais socialistas, outros mais comunistas, outros mais neoliberais, porque assim não é a democracia. Só que eu acho que a linha tênue está entre a defesa da vida e da morte, a defesa da civilização e barbárie. Eu tenho saudades hoje, Ivan, de discutir com o PSDB que o máximo do xingamento que existia era coxinha, pão com mortadela. Ah, você é um coxinha, você é um pão com mortadela. Ok. Então, assim, eu tenho essa saudade. Porque quando a gente vê algumas pessoas enaltecendo, por exemplo, o Ustra, que foi o pior torturador que nós tivemos, marcado, categorizado ali na Comissão da Verdade, não dá para a gente naturalizar uma pessoa. Essa pessoa não devia ser candidata a síndico. Pessoa violadora de direitos humanos, da vida, do corpo. E assim, quando a gente olha para a ditadura militar, a gente tem relatos de mulheres que tiveram cabos de vassoura com arame farpados enfiados dentro de você. Gente trancada em frigorífico com um jacaré. A gente tem gente jogada de helicóptero, como é o caso do Rubens Paiva, que até hoje suas famílias não conseguiram enterrar seus mortos.
A gente tem estupros coletivos de mulheres. A gente tem relatos pela Comissão da Verdade de pessoas, Ivan, empresários que pagavam de maneira sádica para assistir às sessões de tortura que aconteciam nos porões do DOPS. Então, acho que o limite entre civilização e barbárie está quando o outro é violado. E aí não dá para naturalizar. E aí não é mais uma disputa de princípios democráticos que dá sustentação à democracia. Que é isso, você é mais liberal que eu, você é um pouco mais conservador do que eu tenho um pensamento mais à esquerda, você tem um pensamento mais à direita, mas a gente tem uma coisa que nos une, que é a garantia da vida e da integralidade do corpo da outra pessoa. Ah, sim. Né? Então, mas o Castelo Branco, nesse caso, ele não seria o primeiro da linha? Foi o primeiro. Ele foi o primeiro... Não, eu digo o seguinte, da sua lista, a ser atingido, tendo seu nome riscado no Gigantão? Então, a minha intenção de verdade nesse projeto é exatamente de ressignificar o Castelo Branco, que tem toda essa linha tênue entre o que de fato ele quis homenagear ou não, porque de fato ele homenageia, mas não homenageia ninguém. E eu quis trazer mesmo o enaltecimento do Rosa Branca. Não está associado diretamente a essa questão, que é o projeto que proíbe, né, qualquer nomeação de pessoas que estejam dentro que foram homenageadas, que fizeram parte da ditadura militar. Então, o meu projeto ele proíbe, a partir daquele momento, ele não retroage no tempo. E quis o destino que esse ano eu falasse, eu vou colocar para o projeto, pensado lá atrás, junto com o Garrido, para colocar esse projeto para ser votado na Câmara. Não, e eu gostaria que as pessoas entendessem a importância que o Rosa Branca teve. Eu era moleque ainda e acompanhava os jogos de basquetebol pelo rádio e o Rosa Branca jogando pelo Palmeiras. Enfim, é uma história muito bonita que tem o Saci aqui de Araraquara e que também condenamos a expressão que foi utilizada nos meios jornalísticos para se referir a um talento com a marca internacional. Mas vamos falar do resultado da Câmara. Você acredita que seu projeto passa ou não passa? Ah, eu estou esperançosa. Eu estou esperançosa porque eu sou uma poliana. Né? Eu tenho esperança. Quantos votos você já tem? Eu preciso de 10. Eu tenho 8. 8? 8. Tenho 8 votos que são os vereadores do PT, do MDB e do PCdoB, que está na nossa federação. Então, eu tenho 8 hoje. Tá. E como é que vai buscar 2? Ah, eu vou buscar. PP? Eu vou falar com o povo. Vou falar com o povo do PL, vou falar com o povo que está lá, do PP, vou falar com todo mundo, com o PR, e vou explicar quem é o Rosa Branca, para que eles saibam e, de fato, consigam fazer essa mudança que será tão importante e significativa para a cidade. E após essa reportagem em que você se manifestou, como é que você entende que seus companheiros vão reagir? Aí é difícil, né? Porque a gente acha, às vezes, que um vai reagir de uma forma e, na verdade, ele vai reagir de outra. Eu não faço a menor ideia. Você pode pedir o voto para eles agora. Bom, eu quero pedir voto para vocês. Para vocês do PP, para vocês do PL, quero pedir o voto do PR, para que vocês venham todos comigo e façam com que a gente consiga honrar a memória desse jogador de basquete que foi tratado, e está lá para quem quiser pesquisar. Tem um site que chama Comitê Olímpico, e está lá a biografia do nosso Rosa querido Branca. Rosa Branca. E está como um gênio do basquetebol. Um gênio. E aí tem uma outra palavra muito generosa, muito grandiosa, que o comitê descreve o Rosa Branca. Então, assim, de destaque, que eu tenho memória do passado, não dos atletas de agora, mas dos atletas do passado que fizeram e galgaram esse universo que é tão difícil, né? O Rosa Branca é o que abre as portas
para todos os outros jovens negros que veem, que estão aí hoje, borbulhando, fazendo com que Araraquara tenha cada vez mais destaque no basquete. Então, assim, ter no Rosa Branca uma inspiração é o futuro da cidade. Demarcar e honrar a memória desse homem, sabe? Então, quero pedir o voto de vocês e estou aqui vibrando positivamente para que a gente aprove. Muito bem. Fabi, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Fica evidentemente a nossa gratidão, mesmo porque você teve a oportunidade de explanar aquilo que você pensa em relação à necessidade dessa mudança ou não. Vai depender, logicamente, dos votos que terá que buscar os 10 dentro da Câmara Municipal. Mas é a sua forma clara, objetiva, sincera de se manifestar e entender o peso da responsabilidade que você carrega para poder exercer o seu papel de mulher vereadora aqui em Araraquara. Então, muito obrigado. Tomara Deus que a gente se encontre outras vezes para que você possa externar os seus pensamentos. Me chama sempre, Ivan. Eu que sou grata pelo espaço, agradeço você, agradeço a Beth, que está aí dando suporte para a gente. Obrigada para quem nos assistiu. O mandato é um mandato muito aberto, é um mandato de participação popular efetiva das pessoas. Então, quem quiser contribuir, trazer ideias, me trazer novas histórias que eu desconheço da memória da nossa cidade, por favor, nos traga. E se você conhece Maria Angelina Vita, é minha próxima pesquisa. A minha busca, a minha próxima pesquisa é com essa mulher que grava com a Odeon lá na década de 50 e a gente precisa trazer a memória dela agora para que as pessoas saibam que temos uma Maria Angelina Vita que grava com a Odeon lá na década de 50. Então, se você souber também, por favor, fale comigo. Eu sou muito grata, nós estamos abertas. Venha somar com a gente. Muito obrigada, Ivan, uma honra, viu? Me chame sempre que eu venho. Ok. Eu que agradeço a sua presença. Conversamos então aqui com Fabi Virgílio, vereadora do PT aqui em Araraquara, que discorreu conosco as questões relacionadas à provável mudança do nome do Gigantão, de Castelo Branco para Rosa Branca. Muito obrigado a todos e até a próxima.